Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas nesse dia. Que Deus, que a graça, que o amor, que a comunhão do Espírito Santo seja real na nossa vida e na nossa família nesse dia. Queridos, nós estamos na série Apocalipse, tem sido magnífico. Tenho eu aprendido muito e eu espero e oro e desejo que você também tenha aprendido, esteja aprendendo da palavra de Deus para que ela nos transforme. A palavra de Deus é a fonte de toda a verdade, é a fonte de sabedoria, é aquilo que nós precisamos para crescermos a cada dia na nossa espiritualidade. E nós estamos agora aproveitando para pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, deixe os seus comentários para que o nosso canal a cada dia fique mais forte e muito mais pessoas aprendam da mensagem da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E aí nós estamos falando sobre as trombetas. Nós já observamos, já vimos que as trombetas tinham três objetivos, que elas eram tocadas no Antigo Testamento ou no Antigo Israel. O primeiro era quando se preparava para uma guerra, para uma batalha, tocava e o povo se preparava para aquela grande guerra. E aí o segundo era para festividade, para comemoração das colheitas, sabe? A alegria era tocada também. E a terceira era tocada para adoração a Deus, para oferecer sacrifícios de louvor e de adoração. Então três realidades que era tocado as trombetas. E aí no Apocalipse nós temos também 7 trombetas. Nós já falamos de 3 trombetas. Nós já vimos que são o mesmo período, 7 igrejas, 7 selos, e agora 7 trombetas. Tem o mesmo contexto, é o mesmo, só que agora traz um aspecto diferente, ou seja, as trombetas traz para mim e para você para dizer que nós estamos numa guerra espiritual e nós precisamos estar atentos, precisamos nos preparar, porque essa é uma guerra real e eu e você estamos envolvidos. E como vamos lutar essa guerra se não estivermos preparados? Deus está tocando a trombeta para nos alertar. Então nós vamos orar para que possamos abrir a palavra de Deus e entender a mensagem desse momento, desse dia para você. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, ilumina-nos, Senhor. Assim como o Senhor trouxe a tua palavra por meio dos profetas e dos discípulos com inspiração, nós queremos a iluminação para entendermos essas verdades, Senhor. Por isso nós choramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, capítulo 8, veja aqui comigo, capítulo 8 de Apocalipse, a quarta trombeta, capítulo 8, verso 12, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Ou seja, aqui uma águia voando rápido para dizer que a mensagem é urgente, que eu e você, como morador do planeta Terra, precisamos estar alerta. Olha só, porque o toque das outras trombetas vai trazer muitos problemas, muitas dificuldades. E nós precisamos estar preparados, porque essa é uma guerra. O toque das trombetas aqui quer dizer para mim e para você que nós precisamos estar preparados, nos preparar para essa guerra. Nós vivemos uma guerra espiritual e eu e você precisamos entender isso. Mas, olha só, quando o anjo tocou a trombeta, a quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas e parou metade, ou seja, 1/3 desses astros deixaram de produzir a sua luz. O que isso significa? A quarta trombeta representa um período da história do cristianismo do ano 538 até 1798. O que aconteceu nesse período? É a Idade Média, a Idade Escura.
Foi o período em que a igreja, a dominante, a igreja na época dominava. Qual foi a igreja? A igreja romana. Era o período em que ela tomou toda a sua supremacia, 1260 anos, que está também na Bíblia. Ela dominou. E aí o que acontece? Nesse domínio completo da igreja romana, nesse período, houve o período da Idade Média. Qual é o significado? Pronto, no período da Idade Média, a palavra de Deus foi retirada das pessoas. As pessoas não mais tinham acesso à palavra de Deus. Por conta de não ter mais acesso à palavra de Deus, as pessoas estavam numa escuridão. É por isso que a Idade Média, é por isso que a Idade Escura, onde a verdade da palavra de Deus não mais brilhava de forma clara. Então aí tem o simbolismo do sol, da lua e das estrelas, produzindo só 2/3 de luz. 1/3 de iluminação, tanto durante o dia como à noite, foi tirada. E agora eu quero perguntar para você, se não tem luz solar, não tem luz da lua, das estrelas, a vida na terra vai se perder, as pessoas morrem, não vai ter produção. Então é isso que está dizendo. Quando foi tirada essa palavra, aconteceu morte espiritual na vida das pessoas. As pessoas não tinham mais vida espiritual. Por isso o anjo aqui está tocando a trombeta para nos alertar. Olha só, acorda, é uma guerra espiritual que eu e você estamos envolvidos e precisamos despertar, precisamos levantar e nos preparar para estarmos ligados a Deus. Aí, para você ter uma ideia, no capítulo 119, verso 105 dos Salmos, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a lâmpada e a luz que produz. A Bíblia é a lâmpada e a luz para iluminar o nosso caminho nesse mundo escuro, em trevas espirituais. Então, o grande segredo para mim e para você é tomar a palavra de Deus a cada dia e estudá-la. Como está a sua vida? Você tem passado tempo com a palavra de Deus? Ou você está simplesmente tendo uma Bíblia em casa, indo até a igreja, mas não tem feito uso da palavra? Aí você está também numa escuridão espiritual. E aí você está numa guerra que eu e você precisamos estar alerta. E é a palavra de Deus que vai fazer isso comigo e com você. Portanto, a mensagem de Deus para nós hoje é: filho, tome a palavra de Deus, porque ela é luz, porque ela ilumina o nosso caminho escuro, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos ensinos falsos. Onde está a verdade? Na igreja A, na B ou na C? Em nenhuma. A verdade está na palavra. Então eu e você precisamos buscar a palavra de Deus a cada dia. Tem sido isso? Tem sido essa a sua experiência de a cada dia buscar a palavra de Deus? Ou você tem negligenciado o estudo da palavra? Se você assim o fizer, você vai entrar numa escuridão espiritual. Assim como na Idade Média, os filhos de Deus, foram enganados, onde na verdade foi retirada a palavra, as pessoas não tinham acesso. E aí, por não ter acesso, elas viveram uma escuridão completa espiritual. Quando chegou em 517, Lutero, que descobriu a palavra, trouxe a reforma e começou a vir a luz, começou a iluminar um pouco daquela luz entre as pessoas na Alemanha e foi se espalhando pelo mundo todo, ou seja, a reforma. Então é a palavra que traz luz, é a verdade da palavra de Deus. Como está a sua vida? Você tem buscado ou você tem sido enganado? Nós estamos numa guerra espiritual e para que estejamos prontos e preparados, precisamos da palavra de Deus para enfrentar essa batalha. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a palavra de Deus seja o seu objetivo a cada dia. Busque a palavra, porque a palavra, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Você viver numa igreja, isso não te qualifica para o céu. Não, o que vai salvar a mim e a você é vivermos a palavra. Por isso é que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta do engano
da escuridão, da mentira, é a palavra de Deus. Então busque a palavra de Deus a cada dia. Esse é o meu desejo, e essa é a mensagem dessa quarta trombeta tocada no Apocalipse. Vamos orar, buscando em Deus, para que possamos a cada dia buscar a sua palavra, para sermos iluminados por ela, para enfrentarmos os desafios. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos buscar a palavra, para que essa palavra traga-nos iluminação, verdade que nós precisamos a cada dia. Abençoe esses teus filhos, em nome de Jesus. Amém.